Oh, começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Mais um Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto aqui da Rádio Exclusiva FM. Hoje a gente vai falar sobre emoções e patologias. E convidamos para falar sobre esse assunto a fisioterapeuta Ana Peixoto. Vamos falar também como aquelas dores lombares podem ter a ver com as nossas preocupações financeiras. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou a terapeuta integrativa a Naomi Mazzottini. Ela já está aqui nos nossos estúdios também. E no nosso quadro Alegria de Ser Você, Dani Costa, mentoring e palestrante, vai falar sobre o mito. Autoconhecimento é pra gente fraca? Vamos falar sobre todos esses assuntos interessantes, e você já fica ligadinho aí. E pra gente animar agora, vamos de música aqui na Rádio Exclusiva FM. É sempre bom a gente começar o nosso programa com música, né? Para animar esse final de semana. Aliás, hoje feriado, mas a gente está aqui firme e forte na rádio, né? Eu e os meus convidados, né, gente? Tenho muito que agradecer. Bom, já quero chamar agora esse tema, né, que a gente vai falar agora, que a gente fala sobre emoções e patologias. E para falar sobre esse assunto, claro, a gente convidou aí a Ana Peixoto, ela que é fisioterapeuta, com pós-graduação em fisioterapia cardiovascular e fisiologia do exercício, especialista em medicina germânica, idealizadora das técnicas de reprogramação biomuscular e anatomia emocional. E ela já está aqui comigo. Tudo bem, Ana? Tudo jóia, viu? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder falar sobre emoções e patologias. Seja bem-vinda ao nosso programa, a gente que agradece, né? Nossa, e é um assunto que eu acho que todo mundo, né, já passou e está passando por isso também. Eu acho legal a gente falar. Eu queria começar, na verdade, esse assunto falando sobre o que seriam as emoções e as patologias, né? Quando a gente fala emoções e patologias, para depois a gente entender os dois, o que os dois têm a ver, né? Sim. Primeira coisa que a gente tem que entender é que tudo começa no nosso emocional. Todas as patologias têm, sim, um fundo emocional. A questão é que, antigamente, a gente achava, o médico falava, né? Isso é emocional. E a gente não sabia como cuidar, a gente não sabia, o remédio às vezes não funcionava, e a gente ficava ali esperando aquela dor passar, sem ter o que fazer com ela. Hoje não. Eu falo que hoje esse emocional tem nome, sobrenome, endereço, WhatsApp. Por quê? Porque a gente sabe exatamente. Sempre atrás de uma emoção vai ter um órgão no seu corpo correspondente. Então, a hora que uma pessoa diz para mim, nossa, Ana, eu ando tão angustiada, eu ando com um aperto no peito, isso é a laringe, e a laringe é nosso órgão da fala. Quando uma pessoa diz para mim, eu não consigo jogar nada fora, assim, quebrou a asinha da xícara, não, deixa aí que uma hora a gente serve para alguma coisa. Isso tem a ver com o fígado e também com a obesidade. Olha só. Sim. Que interessante. Quando uma pessoa fala para mim, nossa, eu eu não aguento mais, eu tô cansada, isso tem a ver com alguma dor muscular. E assim a gente vai olhando as emoções e as patologias. Porque ambas andam entreligadas, né? Como sim, você está falando. Sim. Então, você começa... por exemplo, tem muita gente que sofre de enxaqueca, né? Sim. Dor de cabeça, que eu acho até mais frequente, né? É muito. E tem muita gente que sofre com dor de cabeça e a própria enxaqueca. Na dor de cabeça, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o quanto essa pessoa está tentando mudar a vida, mudar situações. Às vezes, uma pessoa que é muito brava do lado dela, é muito autoritária, ou não, uma pessoa que fuma e ela não queria que fumasse, porque ela tem medo em relação a toda a questão do cigarro, e ela não consegue fazer essa pessoa mudar. Se ela não consegue fazer mudar, ela entra nessa contrariedade mesmo, nessa questão de mudar as coisas, e não consegue. E aí vem a dor de cabeça. Perfeito. Me fala uma coisa, Ana, como que a gente pode conseguir, na verdade, se tentar entender, né? Então, por exemplo, se eu estou com uma dor de cabeça, você já falou, está ligado a tal problema. Como eu consigo lidar com isso para tentar, sei lá, melhorar ou de repente, né, controlar a situação? Sim, conseguir entender, né? Sim. A primeira coisa que a gente tem que entender, e até um tema que eu achei muito legal, né, o mito de autoconhecimento. Sim. Eu achei muito interessante estar aqui hoje e ter esse tema, né? Porque, na verdade, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se pertence. Então, quanto mais eu conhecer a mim mesmo, por que eu sou assim, por que eu tenho essa dor, por que eu tenho esse comportamento, por que eu tenho dor de cabeça e não tenho uma dor no quadril, por exemplo. Quanto mais a gente se conhecer, mais a gente se pertence, mais a gente carrega a vida na mão. O nosso corpo fala com a gente o tempo inteiro. Na verdade... É que a gente não sabe ouvir, né? Então...
Tudo que a gente vive é guardado no nosso corpo. Aonde? Lá no nosso inconsciente. Só que até um tempo atrás, a gente só olhava mais o consciente, que é o nosso raciocínio. Aquilo, mas eu entendi esse problema, por que eu não mudo? Eu entendi por que eu sou assim, por que eu não mudo? Porque, na verdade, quem te rege é o seu inconsciente. O inconsciente é a grande caixa da nossa vida. O motor dele é o motor Ferrari. O nosso consciente, que é aquilo que a gente conhece, tem um motor 1.0. Por isso que muitas vezes a gente quer mudar e não consegue. Porque o que está escrito, o que nos rege, quem dirige o nosso carro é o nosso inconsciente. E lá no nosso inconsciente, a gente não sabe o que tem. Mas como é que a gente consegue chegar até nele? Tem duas maneiras. Primeiro, o nosso formato corporal. Então, a hora que eu me olho no espelho e vejo aonde, jeito que é minha testa, se tem ou não pescoço, se eu tenho gordura na barriga ou no culote, se eu sou alta, se eu sou baixa, tudo isso está mostrando o meu inconsciente. Então, a primeira maneira de entender o meu corpo é entendendo, olhando como eu sou, é o meu formato corporal. Mas aqui, olhando no espelho mesmo, vendo as partes do seu corpo. É um braço mais aberto, é um braço mais fechado? Então, isso vai mostrar quem eu sou. Primeira coisa para mim Engraçado, entender. porque isso também muda, né? Tem algumas pessoas, por exemplo, Sim. sempre foram magras, de repente, do Começa a nada, engordar. eles começam a engordar. Sim. E isso realmente a gente percebe, porque alguma coisa aconteceu na vida da pessoa, Sim. desencadeou, e depois, às vezes, a pessoa até volta para o que Sim. era inicialmente, ou às Sim. vezes não, né? Às Então, vezes a pessoa engorda numa gravidez e depois não consegue mais emagrecer. Tudo isso é tem uma mais comum explicação. também, né? Isso. Tem bastante coisa. E tudo isso tem uma explicação. E a outra maneira da gente saber quem somos é através das nossas dores e das patologias. Então, o corpo e os sintomas sempre vai contar tudo sobre nós. A gente só precisa saber entender. Então, e entender cada situação, né? Como, por Sim. exemplo, você acabou de citar o negócio da dor de cabeça, Sim. né? Essa questão de querer mudar a vida. E a gente começar a entender quem está nos assistindo, né? Vai ficar mais fácil até. Vão começar a falar, nossa, isso acontece comigo, né? É tal momento que realmente tem. Porque tem pessoas que têm enxaqueca direto, muitos né? anos. E às vezes a pessoa não entende o que exatamente. O porquê que está desencadeando aquilo, né? Que está desencadeando. E é engraçado que tem algumas pessoas, por exemplo, que têm a dor física em algum ponto do corpo, vão no médico, fazem uma série de exames e, às vezes, não dá nada, né? Sim, Nem os próprios sim. médicos conseguem identificar o que seria essa dor, enfim, né? E aí eu até queria que a gente citasse alguns exemplos assim, de dores no corpo. Bom, por exemplo, quando uma pessoa vem para mim, e é muito interessante, porque dentro do meu trabalho, eu sempre vou olhar a pessoa em 3 vertentes, que eu falo, é como se eu olhasse ela de 3 formas. Primeiro, entendendo a emoção que gera aquela dor que ela está tendo. Por que uma pessoa tem dor no ombro e a outra tem dor no joelho? O que faz isso? É o óculos que a pessoa está usando para ver a vida, ou seja, é a emoção que ela tem. Depois a gente tem que trabalhar o corpo, porque o corpo expressa exatamente, os nossos músculos expressam exatamente esse inconsciente. E o que o comportamento tem a ver com tudo isso? Às vezes uma criança a vida inteira cresceu, arruma essa postura, faz isso, faz aquilo, mas ela é tímida, ou seja, o comportamento dela está alimentando essa postura mais fechada. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa vem para mim com uma dor na lombar. A dor é na lombar. Teve um motivo para ela ser na lombar. Só que ela passou a vida inteira segurando os dentes, apertando essa boca. Hoje ele aperta só a boca. Amanhã ele vive tem que segurar as palavras, porque ele acha que é melhor eu ficar quieto, que senão eu não vou, vai ficar pior. Ele segura a boca e aí ele pede ajuda para a cervical. A cervical vai travando também. Isso continua na vida dele, ele passa a enrijecer o ombro, a coluna, e daqui 5, 10 anos ele vem com uma dor na lombar. A dor é na lombar, mas aonde ela começou? Na boca, nas palavras que eu não pude dizer, no quanto eu segurei, ou mesmo que eu falei, mas o outro não deu a mínima. Então, se eu não trabalhar a boca, a dor na lombar não melhora. Ou ela melhora e piora. Melhora, piora. Então, eu tenho que trabalhar o corpo. Enquanto eu não trabalhar o sintoma, o corpo e o comportamento, eu não consigo ter essa abordagem. Engraçado, tem a questão também da garganta, né? Eles falam que é quando você está engolindo muito sapo, guardando muita coisa, dentro né? da técnica que eu... É isso mesmo? Dentro da técnica que eu desenvolvi, que é a anatomia emocional, que é você olhar a pessoa, bater o olho nela, pelo formato corporal dela, se ela tem pescoço, se ela tem papada, não tem papada, e eu sei exatamente quem ela é. Por isso que eu falo, descreve uma pessoa que eu te conto quem ela é. Ou me fala seu sintoma que eu te conto quem é você. Porque o sintoma também vai contar. A hora que eu vejo pessoas que têm pescoço mais largo, ou mesmo que têm papada, eu tenho que buscar o quanto a vida está fazendo ela engolir coisas que ela não quer. Eu falo que é como se a vida estivesse nos oferecendo a sopa de Jiló, onde você vai... Não quero engolir, não quero engolir, mas tem que engolir igual abaixo. E aí vai formando a papada, e vai formando esse pescoço mais largo.
E tem dores no joelho também, né? As dores no Acho que joelho. dores no joelho, nas juntas, né? Sim. Tem gente que reclama demais. assim, Quando uma pessoa tem... Sabe aquela pessoa que às vezes, a gente levanta e fala, peraí, deixa eu esperar o corpo acabar de chegar, porque está doendo tudo. Isso tem que trabalhar as injustiças. Todas as raivas, as injustiças que essa pessoa viveu e está vivendo, e por isso ela vive essas dores musculares. Mas essa dor no corpo todo. Quando aquela pessoa que às vezes levanta e fala, peraí, meu joelho tem que acertar primeiro para eu ir para o próximo passo, o que eu quero que você olhe para o quanto está vivendo injustiça. Você não quer uma coisa, mas não está tendo jeito. Você está fazendo tudo certinho, mas a vida está ainda fazendo você aguentar aquela situação. E o quanto você tem raiva em relação a uma situação, eu queria mudar isso, mas não consegue. Então, nas dores gerais. No joelho, eu tenho que trabalhar aquilo que está difícil, eu estou tendo que aceitar, eu estou tendo que me dobrar uma situação de vida, mas não estou conseguindo. Então, esse é a emoção por trás da dor no joelho. Eu quero mudar, mas eu estou tendo que me dobrar às situações que eu não quero. Aceitar uma situação que, para mim, não é coerente. Por exemplo, isso vai gerar dor no joelho. É legal, porque daí a gente vai se identificando, hein, gente, essas Sim. dores. E dores nos pés? Os pés têm a ver com deslocamento, então essa noção de eu ir para a vida. Então, uma pessoa que está sendo sempre entorse de tornozelo, anda, às vezes pisou numa pedrinha tão E pequenininha. às vezes é o mesmo lado. É o mesmo lado. Ou é direito ou esquerdo. Ou esquerdo. E aí eu tenho que trabalhar nessas pessoas que estão torcendo muito o pé, ou mesmo que levantou da cadeira, bateu o pé na mesa. É a vida te cutucando, dizendo, olha, você está indo para um caminho que não é muito coerente para você. Para e vê se dá para mudar. A vida sempre isso já vai... aconteceu comigo, Ana. Por isso que eu perguntei esse lance, porque assim, eu estava com uma viagem marcada, eu lembro que eu ia ficar uns meses fora do Brasil. Sabe aquele momento que você fala assim, eu quero ficar longe um tempo. Aí eu planejei tudo, marquei data de viagem e tudo mais, e eu torci o tornozelo direito. Imagina, mas não foi uma torção assim simples. Eu achei que era uma torção que ia passar. Eu tive uma torção de ligamento. Olha. Eu tive que ficar quase 30 dias com o pé imóvel, total. Ou seja, tive que desmarcar tudo. Replanejar. Sim. E foi onde eu peguei o gosto, inclusive, pela meditação, que para mim foi ótimo, que até então eu era meio rebelde com meditação. Eu achava Sim. que aquilo não era para mim. Porque imagina uma pessoa ligada no 220 e, de repente, fazer meditação. Eu achava aquilo distante de mim, né? Sim. Mas foi ótimo. E eu acho que vem aquilo que você falou. É o momento de parar mesmo, analisar tudo e a gente se conhecer, né? Parar para a gente realmente se enxergar por dentro, né? Eu Sim. acho que é isso também que está acontecendo meio que um pouco agora com essa questão da pandemia. Muitas pessoas Exatamente. começaram a se enxergar. Sim. Porque a gente fica muito nessa vida corrida, a gente acorda e já liga no automático e aí a gente faz 1000 coisas. E a gente não presta atenção, né? Não. E eu acho E o que corpo quando você está para, você começa a prestar atenção. E o corpo está conversando com a gente 24 horas no nosso dia. Para a gente chegar até uma lesão, como você teve, o corpo já te cutucou para falar, olha para isso. E às vezes a gente fala, daqui a pouco, que agora eu tenho que trabalhar. A gente aprende na dor, né? E aí e o corpo fala com a gente o tempo inteiro, ele fica nos cutucando, pedindo, olha para isso. E a gente fala, agora não dá. Olha para aquilo. Não, agora não dá. Até que ele fala, tá bom, então vamos parar, vem uma dor, porque a gente fala, mas é ruim, é uma dor, é horrível ter dor, a patologia não é algo prazeroso, nunca foi. Mas é a maneira que o corpo tem de falar, eu falei para você olhar, já que você não olhou, então agora... eu vou fazer você olhar na marra, né? E eu acho fantástico. A gente quis trazer esse assunto aqui, porque até para as pessoas, né, acordarem um pouco e procurarem também profissionais. Profissionais Sim. que ajudem a entender, Sim, né? sim. E ajudem, porque a gente sempre fala que um bom profissional é fantástico para a gente, para ser orientado, né, nesse momento. Sim. Queria muito te agradecer, Ana. Aliás, eu ficaria aqui horas, né? Porque o assunto é muito interessante e a gente vai longe, né? A gente fica sim, aqui. eu amo mas falar a gente tem disso. esse nosso tempo Sim, estourando. sim. E eu, inclusive, queria que você falasse novamente, mas já vamos falar um pouquinho. Você vai ter um evento dia 14 de agosto, Sim. né? Eu queria até que você convidasse o pessoal, porque eu acho muito legal que vai ser aberto, né, ao público. Sim. Bom, dia 14 de agosto, eu vou fazer o encontro 100% online, né, ao vivo, onde eu vou te contar a emoção por trás de todas as patologias. Vai ser um evento incrível, onde você vai conseguir, onde as pessoas vão conseguir se entender, vão entender por que tem a dor que tem, por que sofrem com aquela patologia, por que o seu pai é diabético, por que seu pai tem dores no corpo, por que ele tem, às vezes, apendicite. Enfim, vou falar de várias patologias e você vai saber onde todas elas começam, qual é a emoção que está por trás, que está gerando tudo isso. Eu vou te contar tudo nesse evento, dia 14 de agosto. Olha que legal, hein? Gente, eu queria mandar um beijo para o pessoal que está assistindo aí nosso programa. Tem Alagoas, Maceió, um beijo para o pessoal de Alagoas.
Aliás, a Isabel, ela está falando, uma profissional completa, uma super mulher. Obrigada. Olha, a Isabel. Cleiciane de Manaus, galera de Manaus. Belém do Pará, um beijo para o pessoal de Belém do Pará. Fortaleza está assistindo nosso programa, um beijo para vocês. Uma profissional maravilhosa com um sucesso enorme, Maísa Bento. Obrigada. João Pedro, de Curitiba. Um beijo para o pessoal de Curitiba. Três Marias, Minas Gerais. O pessoal de Minas Gerais sempre aqui assistindo o nosso programa. E Eduardo, de Uruguaiana. Um beijo para vocês aí. Um beijo, Eduardo, o pessoal que está acompanhando aqui o nosso programa. Ana, muito obrigada. E eu queria que você passasse suas redes sociais, enfim, os contatos, onde o pessoal te acha. Tá. No Instagram, anapeixoto.oficial e também anapeixoto.com.br/evento, emoção, patologia. Lá você vai saber de tudo o que eu vou te contar no dia 14 de agosto. E dá para se inscrever, então, por lá, pelo Sim, site? dá para se inscrever por lá. Ah, tá então tudo lá ótimo. explicadinho. E no também Instagram da Ana tem bastante coisa bacana muito, também. muito né? conteúdo. É legal muito vocês darem uma vídeo, muito passadinha legal. por lá, porque eu entrei no seu Instagram e eu vi que tem bastante coisa. Bastante coisa. E aí é lá. legal prestar atenção, né? Sim, agora é hora de se pertencer um pouquinho mais. Obrigada, viu, Ana? Obrigada Produção, a você. vamos para uma música? Vamos para uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Aliás, tem o pessoal de Pernambuco que está assistindo o nosso programa, World of Films, que legal. Eu estive em Pernambuco, aliás, 2 semanas atrás, né? Um pessoal fantástico, me recebeu com muito carinho, um lugar maravilhoso. Bom, vamos falar agora sobre um assunto que é super interessante, né, gente? Quem já não sentiu aquelas dores lombares, né? E o que isso tem a ver com algumas preocupações financeiras? É isso que a gente vai falar agora. E para falar sobre esse assunto, a minha convidada já está aqui. A gente convidou a Naomi Mazzottini, ela que é terapeuta integrativa, idealizadora do programa Lab of Choice, certificada internacionalmente pela WFAS, atuando no Brasil e em vários países, né? Muito bem. Tudo bem, Naomi? Eu estou bem, obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Nem sei por onde começar, né? Porque quem que não teve essas dores lombares já, né? Olha, esse assunto é um assunto Né? que todo mundo sempre me pergunta, é um tema muito interessante a gente Sim, falar. e porque quando a gente fala assim, dores lombares, o que tem a ver com aquelas preocupações financeiras? Qual a ligação que Vou contar pra existe, você, né? vou contar tudo. Eu tô louca para saber. E principalmente, a gente até estava falando isso nos bastidores, né? Principalmente agora, né? Nessa época da pandemia que a gente está, né? Sim. Essa preocupação Quem não toda. tem, né? Quem não está preocupado com a parte financeira, né, gente? A gente tem, aliás, 1000 preocupações, mas uma delas é a parte financeira, justamente porque a gente não sabe, né? Enfim. Então, olha só que legal. A base disso, a minha base, é mais de 25 anos estudando a medicina tradicional chinesa. Então, eu sou federada internacionalmente pela Confederação Mundial de Acupuntura. Então, a base da coluna, as dores na lombar, diferente da colega que saiu, ela tem muito a ver com o dinheiro. Por quê? Porque tem a ver com umas ligações dos meridianos que tem a ver com o teu rim. E o rim, na medicina chinesa, é ligado ao medo. Então, o que é a base da coluna, se a gente pensar? A base da coluna não é a tua sustentação? Exatamente, o que sustenta a gente, né? E qual é o seu medo de dinheiro? De se sustentar, de sobreviver, daquilo que você vai alimentar. Então, todas as dores que você tem nessa parte da lombar tem a ver com sustentação. É muito simples. É o medo da gente sustentar. Às vezes não é só o dinheiro. Vou mudar de emprego, estou indo para uma nova mudança na minha vida, estou com medo de me sustentar, vou ter um filho. Porque eu acho que todas as mudanças que tem na nossa vida, sejam elas mudanças boas ou algumas mudanças que a gente às vezes não espera, enfim, de certa forma, inconscientemente, a gente fica mesmo com medo, porque a gente não sabe o que espera pela gente, Exatamente. né? Se vai ser bom, se vai ser ruim, como você Vou falou, por me exemplo, sustentar. mudança de emprego, ou valores, né? Eu ganhava muito, mas agora eu vou ganhar menos. Como é que eu vou conseguir pagar, né, minhas contas? Essa base para a medicina chinesa, ela tem a ver com as ligações dos rins, com as ligações de bexiga, todas as partes circulatórias, partes que têm a ver com rim também, com problemas de útero, enfim, mas é sempre o medo de se sustentar. Então, o que acontece? Quando a gente está com medo de se sustentar, a gente vai sentir essas dores na lombar. Qual é a dica que eu dou? Como é que eu faço? Justamente isso, eu quero saber as dicas. Como é que eu vou fazer para tirar essa dor na lombar? Eu tenho medo, como é que eu faço? Sabe aquela salsicha de macarrão de natação? Sim. Você vai colocar ela no chão
você vai colocar e vai deitar, apoiar toda a sua coluna vertebral, deitar, apoiar os joelhos, põe o pezinho no chão, apoia bem, dói. Eu ia falar isso agora. A dorzinha. Vai ter uma dor. Porém, ela vai não só alinhar toda, tem uma parte da bioenergética aí por trás, ela vai desbloquear todos os outros meridianos que passam na sua coluna. O que acontece na coluna vertebral? Na coluna passam todas as reuniões dos meridianos de todo o seu corpo. Então, vai melhorar a tua parte digestiva, vai melhorar essa parte do seu medo de se sustentar. De repente dá aquela equilibrada, né? Que precisa, porque fica desequilibrado, né? Dá uma equilibrada, faz bem, você vai fazer a respiração e ir soltando, vai soltando essa respiração, vai soltando essa coluna, vai inspirando e soltando, sabe? Você vai sentir, inspira e solta. E aí você vai começar a sentir, vai fazer uma massagem na coluna. Agora, o que é importante falar? Lógico, os medos, eles existem o tempo inteiro. A medicina tradicional chinesa, que é mais de 4.000 anos, e para mim é uma das mais fortes, que até hoje a gente usa ela, e ela fala sobre as emoções e sobre esse corpo, ela sempre vai estar falando sobre isso, sobre esses medos. E a gente tem esse medo na vida inteira. Só que essa parte da coluna, que é a lombar, é a parte mais forte que tem. Como é que eu faço, então? O que eu vou fazer, então, para desbloquear? E por que isso também tem a ver com os chakras? O primeiro chakra, que é onde está ligado essa mesma meridiana que pega a tua lombar, é o chakra número 1, ele também está ligado ao dinheiro, a tudo aquilo que tem a ver com o teu dinheiro. Então, uma dica que eu dou, se você procurar na internet, existem meditações para alinhamento de chakra. Tem muita gente que já gravou. Não importa em que língua você esteja aí, é possível de você fazer. Fazer uma meditação dessa de alinhamento é ótimo, né, as de chakra. Faz tem várias, gente. Tem gente muito boa. Você entende que o primeiro chakra, ele também tem a ver com dinheiro. Então, vai melhorar também muito a sua relação com o dinheiro. Vai melhorar muito essa situação. Vai melhorar muito. Esse relacionamento com o dinheiro é complicado, né? Acho que todo mundo, né? Todo mundo tem e a gente joga isso no corpo, porque uma coisa acaba ligando a outra. Então, duas coisas que acontecem. Você vai acabar tendo dores na lombar e tendo esse peito apertado, que é o chakra cardíaco, que tem a ver com as emoções. Aquela dor que fica, né? No peito. É aqui, é no peito. Não posso receber. A gente tem julgamento. Será que eu mereço? Será que eu mereço, então? Aí te dá uma promoção de trabalho. Será que eu mereço ganhar aquele dinheiro? Será que eu mereço? A gente tem falado muito no quadro da Dani sobre esse assunto, né? Tem muito engraçado. As pessoas elas se fazem esse questionamento mesmo, né? Exato. Será que eu mereço? Será que eu mereço? E mesmo quando a pessoa está super bem, engraçado. Às vezes a pessoa nunca o bem ou o mal, né? E aí, de novo, o medo. De novo, volta lá a lombar. De novo, porque assim, eu acho que eu não mereço, eu já fico pensando que eu não vou receber. É o julgamento, né? É um julgamento. E aí, minha base da coluna, eu não vou conseguir dar conta disso. E às vezes, tem pessoas que têm dor na coluna que elas estão bem. Não necessariamente elas tenham um problema até do dinheiro, mas é um julgamento, é um medo que ela tem ali, que ela fala, será que eu vou dar conta de expandir mais isso, de ganhar mais dinheiro, ou de dar conta desse trabalho, eu fui promovido, eu não sei. Então, também dói essa lombar. E quando a gente está falando da lombar, mas assim, num todo, né? Quando a gente fala da coluna, esses problemas todos, tanta gente com problemas de nervo ciático. O ciático tem a ver, vou te explicar. Né? O ciático, na hora que você está trabalhando, você pega no final essa parte da lombar que tem a ver com o rim, dependendo da forma com que você está lidando com essas energias, o ciático ele tem a ver com o meridiano, que é um meridiano chamado fígado e vesícula biliar, que tem a ver com a raiva. Então, às vezes, o teu excesso de estresse e de raiva, ele também pinça o teu ciático. Por isso, o macarrãozinho. As pessoas com aquelas crises, né, de nervo ciático. A coisinha lá que eu falei para deitar no chão. Melhor coisa do mundo aquilo. É difícil. Essa dica, então, é ótima, hein, gente? Já anota e já faz. Quem sofre dos problemas de nervo ciático, né? Principalmente coluna no geral. Coluna inteira. Vamos supor que você tenha um problema no teu estômago. Pessoas que estão com problema no estômago, tem muita gente que tem. Porque o estômago está ligado na medicina chinesa. Eu estou sempre me baseando na medicina chinesa. Ele está ligado... Mas é legal para a gente entender, né? A medicina chinesa, é legal isso. A medicina chinesa, ela se baseia de que o seu estômago é aquilo que você não falou. Né?
o estômago tem a ver com essas emoções, com o sapo boi que a gente engole, que a gente fala, nossa. Aquele que a gente estava falando, né? Você engole tanta coisa. Não é que só não fica... falou. Não fica só na laringe, conforme a colega falou, mas assim, para a medicina chinesa, ele vai para o teu estômago. São coisas que você não fala, ele não digeriu, aquilo ali não desceu. Você até pode ter falado alguma coisa, mas ele não ficou no teu estômago. Então, para a medicina chinesa, do estômago, e vai pegar atrás das suas costas. Eu acho até esse ponto que você falou, lembrei de um assunto que a gente até falou aqui no programa com a Dani, a questão do perdão, né? Porque, às vezes, você tem uma briga com alguém e, aparentemente, você perdoou, mas não, você ficou com aquilo tudo, você não falou tudo que você tinha que falar, e fica aquela coisa dentro, e fica remoendo. Tem duas coisas que muito pegam difícil aquela coisa, né, de se falar. Olha só como é linda, né, a medicina chinesa. Ela vai tanto para o estômago, dependendo da situação, como o baço pâncreas, que também tem a ver com uma frustração. Então, por exemplo, para a medicina chinesa, a diabetes tem a ver com a falta de doçura. A pessoa perdeu a doçura da vida, porque ela teve que fazer tantas coisas. Teve de falar. Tem aquela coisa de, né? Ela teve de fazer coisas que ela não estava a fim de fazer, ela teve que engolir coisas que ela não estava a fim de engolir, e que perdeu a doçura da vida. E aí é a diabetes. Entende? Então, assim, o que eu amo da medicina chinesa... Nossa, cresceu muito, né, os problemas de diabetes. Por isso. Demais. O quanto teve de frustração ali, o quanto teve de situações que não conseguiam se resolver, o quanto que perdeu de doçura da vida. Isso é consciência, a gente vai descobrindo quanto mais a gente descobre. Taoísmo é muito legal ler sobre taoísmo, vocês vão entender muito sobre consciência. Independente da sua religião, o taoísmo ele é uma filosofia bem interessante de ler, de conhecer, sabe? Eu acho que aquilo que você falou, por exemplo, a meditação já é, acho que um bom começo também, né? Para a gente poder se entender. Alinhamento de chakra, perfeito, faz, é maravilhoso. Segue lá, mas eu tenho dificuldade de meditar. Essas meditações guiadas, você vai ficar ouvindo a pessoa falar. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Ótimo, temos testemunha. Não, mas é verdade. Eu até falei no quadro anterior, porque eu era aquela pessoa muito resistente com a meditação. Uhum. Eu até admirava, que eu tenho amigos que têm essa questão dos chineses, tenho amigos que fazem, eu admirava aquilo, achava fantástico, mas eu nunca me via fazendo meditação. Eu falava assim, gente, aquilo não é para mim. Eu sou muito acelerada. Eu não consigo ficar mais sem meditação na minha vida. Exato, eu ia falar isso agora, né, Mi? Por incrível que pareça, já vai fazer 2 anos já. Que ótimo. 2 e um pouco mais. E eu me achei de um jeito, e é aquilo que você falou, muda muita coisa. Muda. Nossa, como muda, gente, de verdade. Eu estou falando isso assim por experiência própria mesmo, de ter passado por isso. E eu achava que aquilo não era para mim. Gente, mudou tanto. E hoje, realmente, aquilo que você falou, hoje eu não consigo ficar sem meditação. Melhor coisa. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo, que eu sou uma pessoa que acordo muito cedo, gente, aí também já é demais, né? Mas eu acordo 6:30 da manhã. E a primeira coisa que eu faço de manhã, logo que eu acordo, assim, para começar, é a meditação. Também. Eu faço meditações guiadas na minha página de vez em quando, lá no meu canal, e quando eu faço é sempre um sucesso, porque eu faço essa guiada, que é específica dos chakras, que a gente vai desbloqueando, e eu vou trazendo a consciência para cada parte do seu corpo, né? É sempre importante a gente saber, porque não existe essa perfeição. Todos nós, até um monge budista. Sim. Então, assim, não fica pensando você que, mas eu tenho isso porque eu sou aquilo, eu sofro isso porque... Não, assim, toda a nossa história do corpo, tudo aquilo que a gente tem, sim, são das emoções, mas existem traços nossos de personalidade, do jeito que você foi criado, como é que foi que você foi criado, as suas emoções que veio desde o útero da sua mãe. Então, tem toda uma história aí por trás. E nosso dia a dia. O nosso dia a dia, a gente vai... Né? Que são processos cognitivos que a gente vai colocando nesse corpo. Então, assim, a tua história, o que funciona para você, pode não funcionar para mim ou pode funcionar para ela. Mas é importante a gente saber disso, que não existe a perfeição. Sim. Né? O que tem é a consciência. Nós termos a consciência de, isso aqui hoje está me fazendo bem, vou continuar. Não, Exatamente. Isso aqui não está me fazendo bem, eu vou dar uma mudada aqui. E quando você encontra esse caminho, é interessante, porque aí você segue essa linha, você vê que está fazendo um efeito. Pra e você vai fazer uma coisa
para você. Então você Exato. começa a se sentir bem, automaticamente você também consegue se relacionar melhor com quem está em volta, porque muitas vezes a gente acaba sendo atingido por alguma situação e você perde o equilíbrio, né, em algum momento. Então, quando você consegue equilibrar um pouco melhor. Não, o momento em que você começa a trazer a consciência para você daquilo que está acontecendo na sua vida, essa consciência, bom, para mim funcionou isso, de repente você começa a olhar para aquela pessoa e falar, aquela pessoa deve estar passando por uma coisa que, de repente, ela não tem consciência ainda, né? E talvez entender, e aí sim, essa compaixão de entender, falar, puxa, de repente, ela não está entendendo, eu já passei por isso. Eu já estive aí, de repente eu posso ajudar ou não. Tem pessoas, assim, tudo que você está fazendo aqui nesse momento é uma forma de despertar a consciência das pessoas. Para acalmar, se você está ouvindo a gente, de que está tudo bem, que vai ficar tudo bem e que isso pode ser resolvido. Não vai acreditar já que é um problema, que já vai para o médico tomar remédio, porque não vai funcionar. Pode ser uma coisa simples, comprar esse macarrão, deitar em cima desse macarrão de fazer, vai te ajudar. Às vezes são coisas simples que você fala assim, nossa, mas será? E é verdade isso, né? Pode ser um pouco mais simples. Eu acho que e a gente também está num momento tão assim, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas, obviamente, por essa situação toda que a gente está passando. Então, e cada um, logicamente, né, de forma diferente, uns mais, outros menos, enfim, né? A gente não tem situações e situações, Exato. né? E nessa questão mesmo dessa incerteza que a gente está, né, da gente não saber, a gente até estava falando nos bastidores no negócio da pandemia. Quando começou, a gente achou que ia passar muito rápido, que ia ser alguns meses só, ou um mês, né? Nós já estamos há mais de um ano. E a gente está aqui, gente, né? Nós estamos lutando e daqui a pouco a gente está passando. E eu acho que assim... Acho que tudo passa também, né? Tudo passa, mas tudo vem por um crescimento. Isso. Tem algo atrás de tudo né? isso. Eu falo assim, algumas pessoas... Eu tenho certeza que evoluíram muito. Muita gente evoluiu muito. Espiritualmente, como pessoas. Financeiramente, tem muita gente que evoluiu. Nossa, a gente trouxe alguns exemplos aqui e eu fiquei muito feliz porque nessa pandemia, por incrível que pareça, ao mesmo tempo que teve, obviamente, esse outro lado que a gente está falando, gente desempregada, isso, aquilo, mas a gente trouxe aqui coisas boas para mostrar que a pandemia trouxe. Pessoas empreendedoras, que se lançaram para fazer negócio, estão indo super bem. Exato. Pessoas que largaram empregos fixos em situações ótimas, mas que não eram felizes e de repente agora estão fazendo uma coisa do sonho delas e ganhando dinheiro. Exato. Ou seja, se descobrindo, coisas maravilhosas, se descobrindo, né? Aquilo que você falou, se conhecendo realmente. É isso que eu quero para mim? Eu quero continuar? Eu devo parar? Eu devo fazer diferente? Não tenha medo de fazer diferente, porque, né? Eu acho que você tem que fazer aquilo que funciona para você. Exatamente. Eu também penso assim, viu? Funcionou para você? Eu falo assim, seja feliz, gente. Não é? Exato. Eu também falo assim, você está bem? O importante é isso. Você está feliz? Agora, tá ótimo. Vou falar do dinheiro de novo, porque as pessoas sempre perguntam. Sim. Tá, mas o que isso tem a ver? Então, se eu desbloquear a minha lombar, eu vou ganhar dinheiro? Vai. Vou falar que vai. Sabe por quê? Mas porque automaticamente isso vai acontecer. Porque é uma energia que está parada ali. Eu vou falar duas coisas. Existe um cara, além da medicina tradicional chinesa, existe um cara muito legal que chama Alexander Lowen, que ele fala muito sobre a bioenergética e eles vêm da psicanálise. Ele também é um discípulo de William Reich, que falava muito sobre os traços de personalidade. Bom, esses caras desenvolveram e estudaram profundamente o corpo, porque estudaram profundamente, e eles dizem que o nosso corpo, energeticamente, a gente vai colocando placas, bloqueios, né? Couraças, que eles falam, de energia. Então, independente da medicina chinesa, a psicanálise, essa linha da psicanálise que vem, são todos alunos de Freud, eles entendem que a gente coloca couraça. Então, a couraça que a gente coloca nessa cintura é uma couraça de não ter flexibilidade. Não ter flexibilidade significa também não permitir resolver uma série de coisas, principalmente uma parte sexual. Então, se você tem uma coluna e uma lombar travada, e você não tem uma liberação dessa lombar e essa couraça de energia, você não consegue se resolver não só no dinheiro, a sexualidade junto. E a sexualidade é muito importante. Dinheiro e sexo andam juntos. Mas é verdade. E quando a pessoa está com essa lombar e está com isso solto, relaxado, ela se permite a ter prazeres. E quais são os prazeres, além da alimentação, sexual e o dinheiro? E essa realização, e sim. Então, por isso que o dinheiro flui. Porque é o chakra da sobrevivência. A sobrevivência tem a ver com isso. Com dinheiro, com prazer, com alimentação. Então, é muito além de uma dor simples na lombar.
Óbvio, né? Se a gente for ver uma visão fisioterapeuta da história, ela vai falar, não, mas é sua postura, você ficou torto, tal. Sim, a medicina tradicional, alopata, ela vai falar sobre uma visão do jeito que você está sentando, a sua postura. Eu estou te falando do que a psicanálise já conseguiu comprovar, do que a bioenergética conseguiu comprovar e do que a medicina chinesa falava há 4.000 anos. Então, eu, a Naomi, sigo aquilo que funciona há mais de 4.000 anos. E junto com uma informação que a psicanálise traz, que tem muito a ver com esse corpo. E mais, eu vejo por mim, eu vejo pelas pessoas com que eu já passei. São mais de 25 anos estudando esse corpo. Então, assim, é importante. A lombar, ela vai muito além do que você possa imaginar. E depois que você solta isso, que você realmente relaxa, que você percebe, se permite, sim, que você se abre para poder receber. É que nem você comer. Você terminou de comer, não é uma delícia? Tem coisa mais boa na vida, gente. Não é um prazer. É o que eu sempre falo. É um dos prazeres da vida. Assim como sexo, assim como ganhar dinheiro também é. Eu sempre costumo falar isso. E você falou uma coisa bastante interessante, né? Até nesses casos, na questão sexual, por exemplo, que tem a ver com dinheiro. Quantas pessoas, às vezes, estão com problema com dinheiro e se travam para o sexo, né? Acho que não... Dinheiro e amor. Você percebe que a pessoa não fica com... Eu falo, gente... Não consegue. Não consegue. E não quantos consegue. Problemas? Você até procura um médico, enfim, porque né, não é tá tudo conseguindo. Ver com a permissão. Fala, é essa camada, a couraça que ela colocou ali, que ela fala, não, eu não... Não, e é muito bom quando você consegue deixar fluir tudo. E tudo anda, né? Tudo funciona automaticamente. É incrível. A pessoa, quando goza, ela é feliz, não né? É? Vamos combinar. É o prazer. É o prazer, gente. É uma coisa maravilhosa. São os prazeres da vida. Ai, né? como é bom, né? Que é tão importante, gente. Sim. Isso é verdade. E aí, automaticamente, o teu organismo, a tua parte física, ela vai funcionar perfeitamente. Vai, porque se... Né? Não tem uma coisa boa quando a gente vê que uma pessoa está feliz? Não tem uma energia boa? Você acaba atraindo as coisas. Eu falo assim, quando você está feliz, você também acaba contagiando as pessoas que estão em volta. Exato. Né? Porque elas veem que você tem aquela coisa. A pessoa vai querer comprar um negócio com você, vai querer fazer coisas com você. Você vai atrair essa energia. É a mesma coisa quando você vê uma pessoa que tem certas frustrações. E você fala, nossa, não dá nem para conversar, porque a pessoa já acordou de Não, tem gente que às vezes a gente olha para a pessoa e fala, meu Deus. Nossa, não dá para conversar. Não vamos conversar. A energia não está muito boa. Ui. Não, mas essa questão da energia, a questão de você estar bem, você acaba passando isso. Né? É uma coisa louca, mas as pessoas olham para você e já percebem, né? Se você é uma pessoa feliz, a gente fica... se você está bem, se você passa aquela alegria, aquela emoção. Exato. E é importante, porque quem está do teu lado, ela também vai se sentir contagiada, né? Mas contagia. Então, é um negócio assim louco. E eu falo assim, gente, por isso que eu falo, tem que viver a vida. Tem. Aproveitar tudo, né? Os momentos felizes, porque eu falo que são momentos felizes, né? Que a gente tem que aproveitar todos porque a gente eles. vai ter problema, a gente vai ter problema na vida normal. Nós estamos aqui para descobrir, bom, como é que eu vou resolver isso? Só que você já descobriu que você tem força para isso. Adorei, Ana, adorei nosso bate-papo. Você bom. que a gente poderia ficar horas aqui falando, né? As duas falamos muito, aliás, né? Gente, um beijo aí para o pessoal que está assistindo o programa, Espírito Santo, Camoncim, Antônia, Lucas, André, Simone, Erenise, um beijo para vocês. Pessoal de Pernambuco, Minas Gerais. Muito bom, gente. Naomi, queria agradecer muito, mas eu queria que você passasse para a gente as suas redes sociais. Minha rede, a Naomi Mazottini. Eu sei que tem bastante coisa no teu Instagram também, né? Tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa, tenho muita informação lá, tem um monte de coisa. Meu Instagram, a Naomi Mazottini, e o YouTube também. Mas eu estou começando a colocar de novo as coisas no YouTube, a Naomi Mazottini. Aí, ó, vão lá, gente, no Instagram, que tem conteúdo bacana. E é sempre bom essas dicas que a gente traz para você aqui no programa, gente. Pega essas dicas e faz. Depois você fala pra gente se deu certo. Eu quero saber, né? Também, adoro. É muito bom isso. Porque eu falo assim, quando a gente passa coisas boas, o que a gente passa, é bom a gente passar para os outros também. E eu acho que esse é o trabalho, né, Naomi? É muito. Passar para as pessoas esse conhecimento, né? Um conhecimento que existe, que tem, para que as pessoas consigam praticar e a gente resolver alguns problemas que a gente tem, né? Porque, às vezes, a gente de maneira acaba colocando simples. Esse problema é tão simples, né, de resolver. Mas é isso. Né? Muito obrigada. Obrigada a você, Naomi. Muito obrigada. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Voltando aqui para o nosso programa, vocês viram os assuntos bastante interessantes, né? Espero que vocês tenham pegado aí todas essas dicas, né, que as nossas convidadas passaram para a gente. E agora a gente vai para o nosso quadro A Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring palestrante. A Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante.
Olá pessoal, sou Daniele Costa, mentor, palestrante e facilitadora em desenvolvimento integral humano, e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje no quadro Alegria de Ser Você. Tô com saudades de estar ao vivo aí com vocês, compartilhando o momento com a Mabel. Um beijo, Mabel. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um mito. O mito do autoconhecimento ser para gente fraca. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi. Autoconhecimento é para gente fraca. Eu, durante algum tempo da minha vida, em que eu busquei terapias, busquei realmente me autoconhecer e fiz minhas formações e meus cursos, eu não falava sobre isso com ninguém. Eu escondia, na verdade. Falava que ia ao médico, falava que estava fazendo curso e algum curso ligado ao meu trabalho, na área de administração, mas eu nunca entrava especificamente nessa abordagem do autoconhecimento. Justamente por saber que as pessoas tinham pontos de vista assim com relação ao autoconhecimento ser algo às vezes até um pouco fútil, né? Trazer essa percepção de talvez uma insegurança, de fraqueza, ou por que essa pessoa está buscando isso? Será que ela não se conhece bastante? Será que ela não tem certeza com relação às escolhas dela? Será que ela é um pouco perdida com relação à vida? E na verdade, assim, né? A gente nunca vai ter certeza sobre nada. Se a gente se achar certo, que a gente já sabe tudo, para por aí, porque o caminho não é esse, né? A gente tá aqui para aprender, para evoluir, e as nossas escolhas, o nosso processo de conhecimento, de se conhecer e de conhecer as coisas e a vivência, a experiência da vida, vai fazendo aí com que a gente também aprenda mais. Então, certeza a gente nunca tem, né, a respeito de nada. A gente pode ter sim e saber a partir deste processo de se conhecer o que funciona pra gente. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui a minha experiência. Bom, dentro dessa busca que eu sempre fiz de me conhecer, de fazer anos de terapias e também as formações, eu esbarrei, né, com astrologia védica. Aí você vai me perguntar, Dani, o que isso tem a ver com autoconhecimento? Bom, tem tudo a ver. Primeiro que eu escolhi fazer algo que rompesse paradigmas que estavam muito conectados à minha criação, ao meu mapa mental, à minha cultura, à minha matrix, à minha bolha de socialização, a minha zona de conforto e a minha zona de conhecimento. Então, fazer algo diferente daquilo que eu já conhecia era romper sim essa bolha e criar novos mapas mentais, novas visões de mundo. Então eu fui fazer esse curso de astrologia védica e a partir disso eu também tive mais consciência a respeito de mim. Esse curso me trouxe tantas informações que eu busquei não só novos caminhos, trilhar novas, novas possibilidades de vida e fazer mudanças estratégicas. Eu busquei trabalhar com aquelas zonas de risco que eu sabia que eu tinha condições ali de manejar dentro desse processo de autoconhecimento. A partir disso também eu busquei outras ferramentas. Então a astrologia me abriu portas para outras ferramentas que me levaram a quê? A reconhecer o que de fato funcionava para mim na minha realidade. Mas não com base nos paradigmas que eu tinha comprado, nas fórmulas, né, naquelas caixinhas de como criar uma vida ou de como você dar certo na vida. Não, era começar a me fazer perguntas do que de fato funcionava para
para mim e para minha vida, o que iria criar mais para minha realidade, o que iria expandir mais a minha realidade, o que ia trazer mais leveza para minha vida e o que ia conectar verdadeiramente comigo, com a Daniele, enquanto ser divino, enquanto ser próspero e abundante. Então, a partir disso, eu também comecei a reconhecer em mim quais eram as minhas forças, os meus valores inegociáveis e tudo aquilo que eu estava disposta a ser e que eu não havia reconhecido ainda. Então, o autoconhecimento me trouxe isso tudo. E eu confesso para você que não é coisa de gente fraca, não, porque você tem que ser muito forte para se autoconhecer. Primeiro porque você acessa, não é só o algo de bom em você, aquelas suas forças, aqueles seus potenciais, as suas competências e habilidades que você já sabe que tá ali, mas que de repente você não reconhece com tanta facilidade e que num processo de autoconhecimento ou utilizando determinadas técnicas e ferramentas você consegue identificar isso com maior facilidade. Então, eu nesse caminho aí, né, eu busquei também olhar para as minhas sombras. Eu tive que olhar para as minhas sombras. Então, por isso que eu falo que autoconhecimento é para gente forte, é para olhar os lugares onde a gente guarda as mágoas, onde a gente se perdeu na vida muitas vezes, no meio do perdão, no meio das tristezas, das angústias, onde muitas vezes a gente se desencontrou, onde a gente se frustrou, onde a gente encontrou com pessoas que a gente gerou projeções, expectativas e não era aquilo tudo, ou com trabalhos, ou com cenários, ou situações de vida, é olhar para as dores, para as feridas, para tudo aquilo que nos machucou. E para olhar para isso requer coragem, requer força, requer vontade de ir para um próximo nível de vida que não necessariamente vai deixar a gente parado nessas realidades. Porque se a gente não olha para isso, a gente também não avança. A gente para sim nos traumas e dramas. E quando a gente passa pelos processos de autoconhecimento, é um convite sim para a gente ir para um próximo nível, um novo patamar de vida, olhar para a vida com novas lentes, com um novo olhar, né? Então, o autoconhecimento, ele né? Eu falo que é uma forma da gente quebrar a bolha, quebrar a matrix de tudo que a gente construiu, a gente definiu como vida, como realidade, tudo aquilo que a gente conectou do que seria certo, do que é errado, e aí a gente destrói, descria e vai se construindo e vai identificando o novo ser por trás dessas camadas de informações que a gente foi nutrindo, que a gente foi assimilando, né? E aí que muitas vezes não tinha a ver com a gente. Então, destruir, descriar também isso requer coragem, porque também é um processo dolorido, é um processo de soltar, de renunciar, de perdas. Então, também sim, um se quebrar para um novo. E é o quebrar a matrix para que o novo se apresente, para que uma nova vida se apresente. Então, gente, não tem mito de autoconhecimento ser pra gente fraca. É apenas uma escolha se autoconhecer. E o que você escolhe? O que você escolhe para sua vida? O que mais é possível, além, né, do que você vem criando aí, que você sequer considerou? O autoconhecimento me trouxe até aqui. E eu tô falando com vocês aqui agora, num quadro, num programa de rádio, coisas que eu sequer imaginei na minha vida. O autoconhecimento fez com que eu mudasse de cidade, fizesse mudanças estratégicas na minha vida, com relação a relacionamento, criar um novo mapa mental com relação a criar um relacionamento afetivo mais próspero, mais saudável, não só com o outro, mas comigo mesma, me relacionar melhor comigo mesma. Eu também comecei a criar no meu trabalho, na minha vida profissional, uma forma leve de me relacionar com esse lado também, com essa área da vida. E o autoconhecimento me proporcionou isso
tudo. Então eu jamais estaria aqui se eu não tivesse feito essa jornada de autoconhecimento, se eu não tivesse feito essa escolha por mim e pela minha vida. E a partir disso eu também escolhi impactar vidas. Então, gente, fica aqui a reflexão do quadro Alegria de Ser Você hoje. Estou morrendo de saudades de vocês e logo, logo estaremos ao vivo compartilhando mais informações, mais alegrias e mais contribuições para que a nossa vida seja cada vez mais leve, plena e próspera, porque a gente não tá aqui de passagem e nem a passeio. Nós estamos aqui para sermos a gente mesmo. Mandar um beijo aí para você que tá em Brasília, né? Aliás, mandar um beijo também pro pessoal de Brasília. E a gente está aqui junto, hein? Sexta-feira que vem, você de volta aqui com a gente ao vivo. Dani sempre trazendo conteúdos fantásticos com a gente. E uma coisa que você falou está certíssima. Tem que ser muito forte para fazer autoconhecimento, para a gente se conhecer, viu? Fazer autoconhecimento não é para gente fraca, não. É para gente forte, porque realmente você tem que estar preparado para se conhecer. E como faz a diferença, né, gente? Hoje, no nosso programa, a gente teve assuntos, cada um deles ligados a justamente a esse autoconhecimento, a você se conhecer, né? Então, muito bom, gente. Adorei. Espero que vocês tenham gostado também do nosso programa. Quero mandar um beijo aí para Rio de Janeiro, Beatriz, que está assistindo o nosso programa. E uma Fátima, Beatriz, Antônia, tem uma galera aí. Um beijo para vocês todos que estão acompanhando o nosso programa. Quero agradecer aí a minha parte técnica, Denis aí comandando a parte técnica, dar as boas-vindas aí para o Everton, que está aí na produção hoje, né? Começando hoje aqui na equipe Point Mix. E agradecer a equipe toda da rádio, claro. E lembrar vocês sempre dar um like na página do nosso Facebook, facebook.com/programa Point Mix. Entra aí no nosso portal, sempre com notícias atualizadas, programapointmix.com. E lembrando também que eu tenho uma coluna aí na revista internacional Live Fashion Magazine para toda a Europa aí em vários idiomas com assuntos interessantes, 2 vezes ao mês aí a gente está com a coluna ligadinhas aí para vocês, certo? livefashionmag.com, certo? A gente se vê aqui sexta-feira que vem. Um beijo. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym Class Heroes. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.